muito boa. Bora. E a gente traz aqui um super jornalista, né? Enfim, investigativo, que traz novidades aqui para a gente conversar, que é o editor do Intercept Brasil, Paulo Motorim. Motorim, é sempre um prazer te receber aqui. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Boa noite, Chico, Rodrigo. Faz bastante tempo que eu não apareço por aqui. Verdade. Tava com saudades de verdade. vocês. Tava com saudade, e a gente sabe que quando o Paulo Motorim aparece é porque vem bomba, né? Essa matéria que ele lançou é muito boa, cara. É uma delas, viu, Rodrigo? Eu vi essa das imagens do partido. Bom, conta primeiro. Vamos por favor, vamos contar a história completa, mas a repercussão tá gigante. Eu vou dar um contexto aqui, mas o Motorim vai poder explicar muito melhor pra gente, claro, porque ele vai comentar uma reportagem que ele trouxe, né, escancarando a incoerência do Republicanos, que é partido do Hugo Mota. A gente falava dele agora há pouco, é partido também do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo também. Então, se por um lado eles estão com esse discurso, né, porque na prática não tem nada disso, mas eles têm defendido esse discurso do corte de gastos, eles também usam, e é isso, por isso a importância da reportagem do Motorim, né, eles estão usando o dinheiro público para ostentar viagem em jatinho. Tem o tal do bife de ouro, que a gente falou aqui na abertura do programa, né, Chico Sá? Tudo isso com dinheiro público, tá, gente? Então, vamos começar pelas viagens do Hugo Mota, Motorim. A gente tem aqui informação da sua reportagem no intervalo de só 2 semanas. Prestem atenção nessa informação, hein, gente? Enquanto ele estava costurando a aliança para se tornar o favorito na sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota torrou, sabe quanto, gente? Pelo menos, tá? É uma base aqui, R$ 232.500 em voos fretados. De novo, só reforçando, tudo pago com dinheiro público via fundo partidário para cumprir trajetos que são cobertos por linhas comerciais, né? Então, foi uma escolha ali. E a gente tem aqui a imagem, Motorim, de uma das notas, né, de uma viagem entre Belém e Brasília, no dia 26 de outubro, com um valor de R$ 110 mil. E acho que você vai poder explicar muito melhor para a gente, outubro de 2024, claro, né? Quando ele estava ali fervilhando essa campanha para a presidência da Câmara. Perfeito. Então é dinheiro do fundo partidário, do partido e não da Câmara ainda, né? Nesse caso. Exatamente, né? Tá. Exato. Conta para a gente, Motorim. Vamos lá, Gabi. Aproveitar aqui rapidinho a oportunidade de dizer que eu fiquei muito tempo sem aparecer no ICL, porque eu também estou há muito tempo sem publicar grandes reportagens no Intercept. Lembrar que a última vez que eu apareci aqui, infelizmente, eu não vim em carne e osso, mesmo que à distância, porque eu sofri uma enxurrada de ameaças de morte, perseguição e violência física depois de ter revelado o paradeiro de bolsonaristas condenados pelo 8 de janeiro que estavam foragidos na Argentina. A gente sabe que essas ameaças com as quais vocês também estão acostumados, elas servem para nos desestabilizar, nos botar medo e nos fazer parar. E sim, eu fiquei em silêncio por 3 meses, mas não, eu não parei, eu continuei investigando e o resultado dessas investigações desses últimos 3 meses está sendo publicado desde semana passada na nova newsletter que eu assino agora no Intercept, chamada Cartas Marcadas. E é nela que eu publiquei essas 2 histórias que a gente vem contar hoje. A primeira delas sobre esses gastos exorbitantes de dinheiro público do Hugo Mota. Aqui, veja bem, não estamos falando de imagens ou informações produzidas com inteligência artificial. Estamos falando de dados públicos, informações obtidas no site de prestação de contas, em que o Republicanos, partido de Hugo Mota, Tarcísio de Freitas, presidido pelo Marcos Pereira, informa os seus gastos de dinheiro público proveniente do fundo partidário. Lembrar como que o Hugo Mota se tornou rapidamente esse nome de consenso na Câmara. O motivo a gente não sabe exatamente, ele era só um dos nomes que disputava a candidatura, né, o posto de presidente da Câmara. Lembrar que tinha também o Elmar Nascimento, outros candidatos, mas rapidamente, depois das eleições municipais de 2024, o Hugo Mota vira um nome de consenso. O que a gente descobriu nessa investigação com base nesses dados públicos? Que essa movimentação relâmpago que ele garantiu o apoio de 5 dos mais importantes partidos da Câmara, que ele rendeu em fevereiro do ano seguinte à presidência, foi regada a muito dinheiro público.
Vamos lá, no dia 23 de outubro de 2024, Hugo Motta foi o passageiro único de um voo fretado pelo Republicanos de Campo Grande a Brasília, que em uma linha comercial deve custar R$2.000, R$3.000 se comprar em cima da hora. Sabe quanto Hugo Motta, a partir do Republicanos, com o dinheiro do povo brasileiro, pagou nesse voo? R$60 mil. Que isso? No dia 26, só 3 dias depois, ele voou de Brasília a Belém e retornou tudo no mesmo dia para ir no aniversário da família Barbalho, realizado lá em Belém, cheio de políticos. Ciro Nogueira, o ligado ao Tigrinho, estava lá também. Quanto que o Republicanos pagou para essa viagenzinha bate-volta do Hugo Motta? R$110 mil. A linha comercial vai gastar uns 4, 5, comprando no mesmo dia talvez 8. Ele gastou R$110 mil. E em 11 de novembro, mais uma pernada, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, novamente Hugo Motta como único passageiro, R$63 mil. BH, Brasília, São Paulo, você não gasta mais do que de 8, 10 mil reais. Então a gente trouxe essa história na newsletter Cartas Marcadas, porque o Partido Republicanos é o partido do Hugo Motta, o partido que derrubou o IOF, o partido que vem falando em corte de gastos, em austeridade, em contenção dos gastos públicos, e o que a gente mostrou nessa edição de Cartas Marcadas, a nova newsletter aí do Intercept, é que enquanto o discurso de austeridade e de corte de gastos é para o povo, para eles é jatinho, é voo particular, são gastos de dinheiro público exorbitantes. Então a gente veio mostrar que se o portal da transparência serve para supostamente descobrir um maquiador no gabinete da Erika Hilton, ele serve também para buscar os grandes gastos. O tal do maquiador ganhava R$2 mil por mês. Das 50, o voo para Belém, o Hugo Motta gastou 50 vezes mais. Então, se a gente vai falar de contenção de gastos, desperdício de dinheiro público, vamos falar das grandes cifras e vamos falar de todos os espectros ideológicos. A nossa newsletter, o Intercept, está a serviço desse debate para mostrar quem realmente gasta o dinheiro público no Brasil. Excelente. Certamente não são os maquiadores da Erika Hilton. Excelente. Eu ia falar muito bom. Desculpa, Gabi, você ia chamar um outro trecho. Eu ia chamar o bife de ouro, gente. Vamos ver o bife de ouro. Né? O bife de ouro é um restaurante tão bom lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? O restaurante é tranquilo ali. É outro bife de ouro, um bife daí, de ouro, né? Bife de ouro. Mas aí, nesse caso, é o bife ostentação, né? É o bife ostentação, então, exato, que é do presidente do Republicanos, o Marcos Pereira. Seguimos com o mesmo partido, com o Republicanos. Seguimos com o mesmo partido para mostrar um vídeo que foi obtido pelo Intercept, né? Mostrando o Marcos Pereira num jantar, claro, de muito luxo em Nova York. Você está vendo aí as imagens na sua tela. Ele aparece. Esse é o chefe, né? O famoso chefe do bife de ouro, que é o Salt Bae. E ele está trazendo ali na mesa, tem outros engravatados também nessa mesa. Tem o deputado federal, o Givan Máximo, também do Republicanos, nessa mesa de engravatados. E aí eles estão recebendo na mesa esse bife de ouro do Salt Bae, que é o chefe, folheado a ouro 24 quilates e que custa até R$9 mil por prato. Não é qualquer ouro não, porque você tem aquele ouro banhado a ouro, você tem aquele ouro que chama no Nordeste de ouro Michelin, que é lá de Juazeiro, que é um ourozinho, aquele ourozinho popular, meio quase de bijuteria. Esse é 24 quilates. E olha a cara, Chico, a hora que ele recebe na boquinha o bife de ouro ali, tem como rodar de novo aí, ó. Ele corta, né, o bife salpicado com ouro, o chefe, e aí vai aparecer o Marcos Pereira, aliás, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Ligado não, né? Foi pastor a esse aí. Esse aí é o Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Motorim, conta pra gente assim, o significado, simbolismo dessa imagem aí. Foi em maio, né, Motorim, esse vídeo? Exatamente. A gente está na semana do Gilmar Palusa, né, que são esses convescotes fora do Brasil, o Gilmar Palusa lá em Lisboa, mas lembrar que em maio teve em New York City os nossos deputados, ministros e toda a alta cúpula da República Brasileira se reuniu em Nova York para uma série de encontros, entre eles o encontro do LIDE, o grupo do João Dória e diversos outros, o Esfera Brasil. Foi uma semana ali que reuniu boa parte da República.
e a gente teve acesso a esse vídeo inédito. E, de novo, não é inteligência artificial, caro presidente Hugo Mota, caro governador Tarcísio de Freitas, caro presidente do Republicanos Marcos Pereira. Ficaram muito irritados, né, com a campanha, com o uso de inteligência artificial para denunciar a desigualdade, a falta de justiça tributária, mas isso aqui é vídeo real, confirmado inclusive pelo Marcos Pereira, afinal, como manda o Manual do Bom Jornalismo, perguntamos ao nobre deputado se era ele mesmo na imagem, em tempos de deepfake, vai que não é, mas ele confirmou, disse que pagou do próprio bolso e que condenou a nossa reportagem, dizendo que só mais do mesmo, é o famoso nós contra eles, vocês estão alimentando algo que não é real. Mas é isso, esse é o chefe Salt Bae, conhecido por folhar a ouro os seus pedaços de carne, costela, carnes nobres, geralmente serve mega celebridades, milionários e bilionários. Nesse dia teve a oportunidade de servir o pastor da Igreja Universal e presidente do Republicanos, Marcos Pereira. O Marcos Pereira alegou que não tem contradição, mas nos faz perguntar, né, o que faz um político que defende a austeridade e o combate aos privilégios se prestando a esse espetáculo cafona, não sei se eu posso dizer, do meu lugar de repórter, mas esse espetáculo de ostentação, é comer um bife de ouro na boquinha, como disse o Rodrigo, né? Então é vexatório, mas muito ilustrativo. Sem IA do Google, IA de nenhum lugar. O vídeo é real, o Marcos Pereira admitiu. Mesmo assim, muito provavelmente eles não querem que o povo brasileiro veja esse vídeo, né? Então, quem está vendo aqui a transmissão, melhor não compartilhar. Se está vendo um corte, é melhor também não publicar, né? Exatamente. Vamos manter a imagem deles de gente simples, gente do povo. Super. Aquela imagem que eles levam para pedir votos na periferia, né? Da família, ligado a Deus, a família é a grande história, nós somos simples. É esse povo aí. Aliás, só para complementar aqui, né, Motorinho, o outro lado, vamos dizer assim, né, o que o Marcos Pereira alega para o Intercept é que o jantar também foi pago com recursos próprios. Então, reforçando aqui, para a gente não deixar de dizer, né, também o que ele alega. Mas é interessante, até a Bianca Pasquim aqui da nossa equipe relembra, né, enquanto isso a gente tem uma insegurança alimentar bastante importante, que até diminuiu agora o mapa da fome, né, da ONU, caiu 85% no Brasil em 2023, logo depois que assume ali o presidente Lula, a gente tem uma melhora desse cenário, mas ainda assim é um escárnio, né? Você ser parlamentar num país que tem uma desigualdade desse tamanho, né? Pessoas ainda em situação de segurança alimentar e você comer bife de ouro, né? É um pouco sambar na cara das pessoas. Totalmente. E o complexo de Colônia, né? Porque eles fazem esses encontros ou é em Nova York ou é em Lisboa. Faltou aí Londres no meio do caminho, que também durante um tempo foi mais fácil. A turma que é mais saudosista ali vai para Lisboa, que é o sentido de Brasil, colônia mais antigo. É mais antigo, eles são mais tradicionalistas. A turma mais sebastianista, ligada ao rei Dom Sebastião. Isso, a volta de aquela Dom Sebastião. saudade mais antiga da história. E a turma mais moderna vai para Nova York, que é a nova corte. Os novos ricos. A corte pós-64. Exatamente. Mas tem um complexo, né, de colônia, ou de buscar a metrópole, né, Gabi, que tem a ver com o que você vai falar agora. Boa, Que Gilmar Palusa, né? Falando do Gilmar Palusa, né? A gente está falando do uso de dinheiro público, né? Até nesse caso é para lobby com empresa. Então a gente tem uma reportagem da agência pública, da Alice Maciel. Está no site do ICL também, tá, gente? Vocês podem ler por lá. Essa reportagem está mostrando como grandes empresas participaram desse fórum com autoridades brasileiras, do judiciário, do legislativo também, como, por exemplo, vou citar só algumas que aparecem na reportagem da Alice, empresas com ações tramitando no STF, como iFood, Light, Âmbar Energia e Sul América, além de diretores da Meta, Bradesco Seguros, Vale, BRF e JBS. Então, assim, a gente está falando de grandes empresas, né? É um lobby de essa imoralidade, né? Como as coisas se juntam com o próprio Supremo, né? Que
tem sido tão zeloso com a democracia, mas tão descuidado em outras ligações, como na área da legislação trabalhista. Outro dia vi o Barroso cantando Roberto Carlos, não sei, uma música romântica na casa do dono do iFood. Tá, o iFood cheio de coisas para decidirem lá, inclusive a questão dessa exploração, essa mão de obra aí precarizada. Não dá para misturar, gente. Não deveria. Aliás, isso está incluído no manifesto Somos 99%, né? Acabar com essa palhaçada, a gente pode dizer assim, de empresa privada, juiz, da Suprema Corte, tudo junto. Né? E a hora que cair lá uma ação da Vale, como já caíram, ou de banco, como é que eles vão julgar isso, né, Gabi? Exato, eu acho que vale também. O Motorim está acompanhando essa campanha, né, esse manifesto. Eu estou acompanhando também, enquanto a gente conversa, a gente já tem 264 mil assinaturas contra o privilégio desse 1% mais rico do Brasil. Mas o que você acha disso, Motorim, desse episódio aí, Gilmar, que a gente até aceitou, né, esse nome quase fanfarrão, né, bem a brasileira, né? Gilmar Palusa, é um festival, legal. Só que, pô, não é festival de música. Normalizamos, né? Normalizamos, né? Não é Woodstock, não é festival de música aqui no interior de Minas, sabe? É um negócio que as autoridades brasileiras... Rodrigo. A verdade, eu tô totalmente de acordo, porque não tem a menor graça. É uma piadinha, é um trocadilho que rolou. Eu vi até o Gilmar defendendo, pode chamar de Gilmar Palusa mesmo. No final, acabou sendo uma marca que divulgou, caiu no gosto popular, eles estão tranquilos com esse apelido. Acho que o nosso papel aqui, para além de, obviamente, reportar, a reportagem da Alice Maciel na agência pública é muito boa, é relembrar algumas coincidências desses converscotes com as decisões do Estado brasileiro. Então, como vocês muito bem colocaram, há cerca de um mês, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, estava chamando de inculto quem criticou o jantar dele com um empresário que dirige o iFood, em que ele estava cantando uma música no karaokê do STF com o iFood. Eis que, pouco mais de 3 semanas depois, o STF, numa decisão que, obviamente, tem repercussão geral, por se tratar da maior corte do país, manteve, por unanimidade, deu uma decisão por unanimidade que beneficiou o iFood, né? Em relação ao vínculo de emprego entre motoboy e empresa, uma decisão estava ali julgando o iFood, né? Então, como vocês muito bem colocaram, a Âmbar, são várias empresas, a Meta estava discutindo o futuro da inteligência artificial, não só com ministros do Supremo, mas a gente precisa também fazer autocrítica de que, com representantes do Poder Executivo, da Presidência da República, discutindo o futuro do país, futuro da inteligência artificial, nossas políticas, nossa regulação em Lisboa. Em Lisboa, não dá para fazer piada, né, com Gilmar Palusa. Acho que é um escárnio. Exato. E aí o que a gente tem que mostrar, para além dessas decisões, né, do quanto esses eventos são utilizados para influenciar as decisões públicas, esses, obviamente, exageros que se fazem, porque o evento vai até 8, 7 da noite, o que essas pessoas fazem depois? O que elas estão decidindo depois? E quais são esses espaços? Tem até alguns debates que foram transmitidos lá do Gilmar Palusa. Mas em quais espaços a nossa vida está sendo gerida, né, depois desses eventos, nos happy hours, Maria da Conceição Tavares já diria. Dona Maria da Conceição Tavares, mais uma vez. É nesses jantares que se decidem os rumos da República. Exato. Então, muitos empresários do Brasil já descobriram assim, que a melhor coisa, em vez de ficar indo para Brasília e correndo o risco de não serem recebidos, gente, vai para o Fórum do Gilmar em Lisboa. Tudo se decide, né? E vai para o restaurante depois da farra. Ainda toma um vinho português. Você pega o ministro ali num canto e tal, paga um vinho e vai lá e vem cá e você vai naquela promiscuidade generalizada, sabe? Esse tipo de fórum vira isso. Em Nova York também é a mesma coisa. A gente viu aí o bife de ouro. Eles comendo bife de ouro, quantas decisões malditas não foram tomadas nessa hora contra a população mais pobre? E você vê reportagens e mais reportagens aí. Eu acho que tem que fazer mesmo. O Lula ficou hospedado em não sei que hotel, a Janja fez uma compra, comprou não sei o quê. Ok, né? Talvez não seja prioridade absoluta, porque o presidente tem que viajar, mas
quer fazer sobre a primeira-dama. Você viu alguma reportagem sobre as autoridades que estão lá em Lisboa? Algum jornal manda o seu repórter para fazer esse bastidor, ou até essa denúncia, aonde que eles vão jantar, o que gasta, etc, etc, né? Não, estão lá para, na verdade, até ajudar a divulgar, ou para captar as declarações oficiais dadas durante os encontros, né? Então, é um momento em que também a parte da imprensa brasileira está junto com o Gilmar. Está junto, está junto. Porque é bom, você viaja, não sei se alguns viajam a convite também ou não, mas enfim, de alguma maneira ficam ali no entorno dessa grande festa da elite brasileira que tem esse complexo de buscar as velhas metrópoles para se organizar, né, para ajudar a se articular, Gabi. É importante a gente jogar luz, né, discutir isso aqui, expor o que está acontecendo e também agradecer ao Paulo Motorim por vir aqui conversar com a gente pelas reportagens que são, excelente. assim, fundamentais, Motorim. Muito obrigada, é sempre um prazer te receber. Não demora tanto para voltar dessa vez. O homem voltou com tudo, voltou com tudo. Obrigado, gente. Muito feliz de estar de volta. A partir de agora, toda terça, tem matéria nova na nossa newsletter lá no Intercept. Excelente. Estou aberto a convite. Sempre um prazer estar com vocês. Valeu, obrigado, Motorim. Obrigado, querido.